Eu sou João Mita, que sou pesquisador do LabIAB, da UFAUSP, que é coordenado da professora Karina Leitão. E aí hoje a gente está fazendo esse seminário, que é organizado pelo Felipe Mitelli, que está ali, que é um pós-doutorando do LabIAB, né, e que trabalha a questão dos prédios na área central, de reabilitação, das potencialidades, a existência e potencialidades de reabilitação, de trabalhar com os prédios na área central. Dentro das obrigações do pós-doutorado, tem a realização de um seminário dentro do LabIAB, que é esse que a gente está fazendo, que a gente pega essa temática e faz uma discussão acadêmica em cima desse tema, né? Então, junto com o Felipe, a gente organizou isso. Na verdade, o Felipe organizou e a gente, então, resolveu fazer uma mesa chamando com uma certa preocupação de discutir nesse seminário a questão, não só a questão acadêmica, que são, vamos dizer, as problemáticas, as questões que envolvem, vamos dizer, a produção de habitação com reabilitação na área central, mas nós tentamos focar muito para a questão prática, para a questão da realização, para a questão da feitura, né? Ou seja, na prática a gente pode falar um monte de coisas, mas na hora de fazer tudo é bastante mais complicado, né? Então nós temos no LabIAB uma perspectiva interessante, que é essa perspectiva de fazer a ponte entre a universidade e a realidade, né? Porque muitos de nós lá trabalhamos muito com a realidade, inclusive eu especificamente estive na Secretaria Municipal de Habitação aqui em São Paulo. Então, quando eu estava na Secretaria Municipal de Habitação, a perspectiva da gente começar a trabalhar com os imóveis no centro era muito forte. Infelizmente, como vocês sabem, eu só fiquei 1 ano e 2 meses na Secretaria, a gente perdeu as eleições e, na verdade, isso não teve a continuidade que deveria ter. Mas, no Plano Municipal de Habitação, que a gente aprovou em 2014, na Secretaria Municipal de Habitação, a gente colocou de maneira muito forte essa questão, né? E ela se colocava sob várias facetas, do ponto de vista da estruturação da política em si, que pudesse sustentar a recuperação de edifícios na área central. Tinha, pelo próprio Minha Casa Minha Vida, já existia uma modalidade que trabalhava isso, que era a modalidade de reabilitação, né? E que já fazia, vamos dizer, já pegava prédios na área central e pela modalidade Minha Casa Minha Vida entidades propunham o prédio para a Caixa Econômica e às vezes era o município, inclusive, que propunha prédios dele para a Caixa Econômica e aí com assessoria técnica os movimentos faziam a reabilitação desses prédios. Mas para além disso, a gente tinha também uma política da Coab, que era de desapropriação e reabilitação de prédios na área central. Nós colocamos no Plano Municipal de Habitação todo um parágrafo, toda uma questão, um capítulo sobre a questão da locação social, no qual a gente acreditava e colocava que a política necessária, uma das políticas necessárias para a habitação social em São Paulo era a questão a questão da locação social justamente na área central, porque com a locação social a propriedade do prédio fica na prefeitura e você consegue com isso segurar a perspectiva de recolocação no mercado, que normalmente a acessão à propriedade, que é o normal nessa lógica habitacional brasileira, que a pessoa ela se torna proprietária do seu imóvel, ela leva a uma recolocação no mercado desse imóvel que teve muitos investimentos públicos a médio ou longo prazo, né? A pessoa, até mesmo pela valorização na área central, ela se sente compelida depois de um tempo a revender o imóvel que ela recebeu. E a locação social tem o condão de manter o preço, porque na verdade a propriedade é do Estado e o Estado então vai fazendo ali uma política de aluguel social, de locação social para o acesso a esses imóveis. Então na política municipal de habitação, que está hoje em dia na Câmara Municipal, aliás é bom que se diga, né? O Plano Municipal de Habitação que a gente fez em São Paulo, ele deveria estar vigente para aprovação, não foi feito nada depois disso, ele está na Câmara Municipal e está lá encostado na 3ª gaveta do 4º subsolo de algum almoxarifado, fingindo que não existe, mas ele está lá, ele é a lei que foi proposta pelo Executivo, não foi retirada pelo Dória,
Portanto, está lá para ser discutido, mas ninguém discute. Nesse plano municipal de habitação, a questão da locação social está muito fortemente colocada e ela está colocada também em relação à área central, né? E aí, como é que a gente poderia ter edifícios na área central, em termos de política pública, para poder utilizar eles para habitação e fazer a reabilitação? E aí existiam várias propostas. Uma das propostas interessantes era que a gente recebeu, a gente negociou com o INSS, porque lá por outras razões, que não vou explicar aqui, o INSS tem dívidas com muitas cidades brasileiras, e ele tinha uma dívida muito grande, o INSS, com a cidade de São Paulo, de 180 milhões, uma coisa assim, 120 milhões, né, Celso? E a gente então negociou com o INSS, que era proprietário de muitos prédios, dele, em vez de pagar essa dívida que ele não queria pagar em dinheiro, ele pagar essa dívida em prédios. E a gente recebeu com isso quase que 20 prédios, né? E na prática recebemos uns 8, 10, né? Por aí, eu acho. No conjunto da Secretaria, sim. E aí, para habitação, sim. E daí, desses prédios, a gente conseguiu resgatar sempre, porque tinha tudo quanto era prédio, até o hospital Pérola, Paraná, enfim. Veio errado na lista do INSS. Então, a gente, dentre esses prédios, a gente pegou 5 prédios que a gente destinou à habitação social. E aí, para fazer locação. E a nossa ideia era fazer uma PPP, né, que era chamar o pessoal do mercado da construção, habituado a trabalhar com a construção e com a reabilitação, e falar para eles, olha, vocês pegam esse prédio, ele fica em garantia 20 anos para você, quer dizer, ele é a garantia da operação, além do mais tinha uma garantia também em dinheiro, mas isso tudo bem, não precisa entrar nos detalhes. A pessoa fazia a reforma desse prédio e assegurava a manutenção desse prédio durante toda a duração da PPP, em troca da prefeitura garantir para ele um pagamento mensal equivalente aos 100% de aluguel daqueles prédios durante esses 20 anos. E com isso a prefeitura recuperava os seus prédios e podia colocar eles para aluguel pelo valor que ela bem entendesse dentro de uma política de locação social. Então a gente fez isso, a gente chamou o mercado da construção, que se mostrou interessado, mas isso foi mais uma coisa que ficou no ar e que não foi adiante, que nos interessa saber como é que seria. Bom, tudo isso para dizer então que essa problemática era uma problemática que foi colocada, e a gente do LabIAB, muitas pessoas do LabIAB participando da prefeitura, levou isso para a gestão pública e a gente começou a trabalhar, né? Infelizmente nós não continuamos na prefeitura e ao não continuar a gente não pôde, vamos dizer, dar sequência a isso. Mas nesse seminário a gente quis então trazer um pouco uma discussão daqueles que não só discutem a questão, mas estão mais, vamos dizer, habituados e têm mais o que falar sobre a prática em si, sobre a questão da realização, né, disso. Então, a gente convidou Alejandro, que está aqui, que tem uma experiência, que fez uma tese sobre isso e trabalhou no governo da Luiza Erundina, da Marta Suplicy. Trabalhei na Luiza. Na Luiza também, mas Luiza era da Marta. Da Marta Suplicy, numa época em que o governo da Marta pegou uma boa dezena de prédios para fazer a reabilitação por um programa que se chamava Habitar no Centro e que na época usava um financiamento do PAR Reforma, que era um financiamento federal, da Caixa Econômica Federal, e que teve uma experiência exitosa de recuperação prática, ou seja, ela tem na tese dela os prédios e fez de fato a reabilitação de um número significativo de prédios que estão hoje até aí funcionando e que foram muito bem realizados. Então, é uma abordagem prática da questão, né? Nós temos o Celso Sampaio, que também participou agora dessa última gestão na Coab, e que era diretor técnico da Coab na última gestão, e como diretor técnico ele trabalhou em tudo isso que eu acabei de falar, que foi essa tentativa de construção de uma política de reabilitação de prédios na área central. Mas o Celso tem uma longa trajetória em assessoria de mutirões, então trabalha também como arquiteto em reabilitação, inclusive, por exemplo, no Hotel Cambridge, né? Então ele tem essa dupla faceta de ter trabalhado na gestão pública, mas ter também trabalhado na produção. Por que é importante essa dupla faceta? Porque eu estava conversando aqui com o Pierre rapidinho, as dificuldades, as burocracias, na hora que a gente tenta fazer isso que eu estou falando é lindo, a gente tentou fazer isso, fazer aquilo, mas na hora que a gente vai ver na prática, conversar com ele o que era fazer isso daí, era muito difícil, tem muita burocracia, tem briga interna na gestão que a gente nem fica sabendo, tem obstáculos, tem questões legais, infernais, infindáveis e tudo mais, né? Então só para vocês saberem que não é uma coisa assim simples essa ponte, né? Convidamos o Adel, que é um ex-aluno da FAO,
mestre pela FAO também, e que trabalha em assessoria de mutirão, na assessoria interna, e ele talvez seja a pessoa que mais fez reabilitação de prédios, projetos finalizados junto aos movimentos pelo Minha Casa Minha Vida, entidades, em São Paulo. Então ele tem uma experiência realmente hoje única e muito grande nisso, e com vários projetos muito interessantes de reabilitação com sucesso, mostrando que essa é uma fórmula que dá certo. E o Pierre, que eu deixei por último, porque eu vou ter que contar um pouquinho mais a história, que é muito interessante, que é o seguinte: quando nós estávamos lá na prefeitura, um dia, eu nem sei se vocês sabem, acho que o Geraldo já deve ter te contado isso, ou o Celso, mas nós estávamos andando ali pelo centro, e o Geraldo Juncal, que era o presidente da Coab, junto comigo, e que na verdade era quase que um secretário, que nem eu, porque a gente trabalhava, né, juntos e coletivamente, de uma maneira muito interessante. Eles estavam voltando do almoço e passaram ali pelo lado do Paissandu e viram um prédio ali perto que estava praticamente pronto, muito bem reabilitado e à venda com os panfletinhos para vender dentro do mercado e tudo mais. E eles pegaram o panfleto, foram olhar, viram o preço e repararam o quê? Que o preço que estava sendo vendido aqueles apartamentos, que o prédio tem academia de ginástica no térreo, tem, né, assim, é muito legal a reforma. E ele, quando ele viu, ele falou: pô, mas que interessante, o preço está sendo pedido não é assim muito distante daquele que nós temos como teto na Coab para desapropriar e reabilitar um prédio. Então, em vez da gente ficar desapropriando e reabilitando, vamos comprar isso aqui inteirinho, pronto, fazer locação social nele. Né? Aí fomos atrás de quem tinha feito o prédio, e era o Pierre, que é construtor na região e que está tendo experiência enorme de fazer a reabilitação. E fizemos uma proposta que no papel era linda, e a nossa ideia qual era a gente fazer a desapropriação, porque você não compra, né, quando você é prefeitura, a ideia era depois com um contrato de alguns prédios, mas a ideia era a gente comprar o prédio por um valor que fosse interessante para ele, que fosse dentro dos valores da Coab, e que se isso desse certo, a gente passava a ter um método para adquirir prédios, para colocar para locação social dentro de uma política de moradia na área central fenomenal, porque existia, portanto, o mercado da construção atuante, fazendo coisa boa, de muita qualidade, dentro do preço que estava compatível com aquilo que a Coab podia fazer. Né? Então a gente foi atrás, contatou o Pierre e foi adiante nessa ideia. Né? Só que aí é claro que não é fácil de colocar isso em prática, isso demorou um pouco para a gente conseguir começar a sair de todos os obstáculos que eram colocados pelas lógicas burocráticas e legais, pelo Ministério Público, porque você fazer uma compra de um imóvel é super complexo, o Ministério Público fica em cima, não pode, assim por diante. A gente estava praticamente finalizando isso para fazer essa proposta toda no finalzinho da gestão, e aí nós perdemos a eleição. E aí eu acabei de contar para ele que na verdade a gente não deu certo. Eu pessoalmente, junto com o Gera e o Haddad, eu perguntei para o Haddad, falei: o que você acha? Ele perguntou, eu falei: eu acho que se a gente comprar o Dória vai dar um belíssimo de uma rasteira e um cano e não vai pagar esse prédio na próxima gestão. Então ele iria sair com um prejuízo fenomenal, porque iria fechar, aí é uma dor de cabeça que dura 20 anos, para recuperar a perda. Então a gente preferiu deixar, sobrou, né, um contrato que ainda permite que a Coab venda alguns prédios lá, mas essa ideia da gente entrar firme, pegar e tudo mais, a gente recuou, porque a gente achava que seria um mico que a gente ia deixar no colo, e a gente não achou isso correto. Então eu me lembro que a gente tomou essa decisão nos últimos meses, nos últimos dias do mês de novembro, começo de dezembro, quando a gente estava praticamente saindo, e aí a gente não conseguiu ir adiante nessa proposta. Mas, para que foi muito bom isso? Para perceber que existe essa potencialidade, que tem o mercado da construção civil que constrói, que está se especializando nisso, que é muito especial, porque a experiência europeia mostra que se não tiver empresas especializadas nisso, isso não vai para frente, que uma enorme construtora é como você pôr um elefante numa loja de cristais, ela não consegue ter
a preciosidade do tipo de reforma, do tipo de trabalho que é muito especializado, que é o da reabilitação de edifícios antigos na área central. Então existe o mercado da construção sobre isso, que faz coisas que são possíveis e deveria existir, vamos dizer, uma conexão com o poder público para isso ser potencializado. Então, agora vocês tiveram uma ideia de quem compõe essa mesa, vocês viram que é interessantíssima, né? Eu queria agradecer especialmente aí a boa vontade e a disposição dos nossos convidados. Quem vai mediar a mesa vai ser o Felipe, que é o organizador desse debate. Eu, no final, volto a fazer alguns comentários também no final, mas então é isso. Muito obrigado, por favor, fiquem à vontade. Obrigado, João, por apresentar. Eu acho que não tenho nada a acrescentar nessa introdução excelente sobre o assunto, reabilitações, né, e sobre os participantes. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos, muito generoso, né, da parte de vocês, em disponibilizar um pedacinho do tempo para ensinar a gente sobre isso e fazer essa ponte, né, da academia, fora da academia. Eu vou só falar um pouco do formato. Aqui são apresentações individuais na sequência, né? Mais ou menos uns 20 minutinhos, um pouquinho mais. Na sequência, os quatro, eles vão apresentar imagens, né? Usar o computador. No final, o João finaliza, né? Faz ponderações conclusivas. E por fim, o público se coloca, comenta e tira dúvidas se o povo achar conveniente. Eu acho que é isso. A ordem aqui que a gente imaginou inicialmente é o Pierre. Pode trocar. Na sequência o Adel, depois o Celso, depois a Alejandra, mas a ordem pode ser alterada de acordo com a conveniência de vocês. Eu acho que o espaço está aberto, então, obrigado.